Em nossa igreja, o mês de maio é o mês da família. Estou pensando aqui como a família foi se deteriorando com o passar dos tempos. Já não se faz mais família como antigamente. Ouço notícias de que a quarentena está provocando sérios problemas dentro das famílias porque as pessoas não estavam acostumadas a ficarem tanto tempo juntas. Meus pais tiveram 8 filhos e criaram esses filhos numa cidade onde não tinha televisão, internet, na época não existia telefone celular, a energia elétrica era precária. Em nossa casa não tinha geladeira nem fogão a gás. Tudo era muito difícil. Em vez de colchões de molas ou de espuma, nossos colchões e travesseiros eram de capim. O fogão era a lenha e as roupas eram lavadas numa pedra. Me lembro que a gente comia carne uma vez por semana e para a merenda da tarde valia tudo, até caroço de jaca cozido. Imagine criar 8 filhos nessa situação e todos com idade próxima uma do outro, ou seja, a mais velha ainda era adolescente quando o caçula nasceu. Hoje minha mãe é cercada de amor pelos 8 filhos. Meu pai faleceu 15 anos atrás. Todos os 8 venceram na vida e constituíram famílias, porque as dificuldades enfrentadas pelos meus pais não impediram que eles nos ensinassem princípios básicos para uma família saudável: amor, perdão, respeito, honestidade e principalmente honrar pai e mãe. Esse é apenas o exemplo da minha família. Conheço muitas outras que seguiram o mesmo modelo. O Salmo 127, que a gente conhece de cor, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Uma das reclamações mais recorrentes que recebo hoje no gabinete pastoral está relacionada à família. Pessoas que são maltratadas dentro de casa, jovens que se casam precocemente para sair do convívio familiar e acabam formando outra família com problemas, porque a bagagem que carregam é de uma família desestruturada. Famílias destruídas têm empurrado meninos e meninas à criminalidade, às drogas, à depressão e às clínicas psiquiátricas. Nas entrevistas para internações que eu faço para dependentes químicos na Casa de Recuperação Pão e Vida, fica evidente a participação dos pais na perdição dos filhos. Por que será que tudo isso está acontecendo dentro de uma instituição tão sagrada como a família? Se fizermos uma análise, vamos perceber que não foi o Senhor quem edificou a casa que está desestruturada. O texto que nós lemos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, se o Senhor não estiver presente na família, o diabo estará. Se a família não caminhar com o Senhor, o diabo caminhará. Ele não espera ser convidado. Ele encontra uma brecha e entra. Ele vê a casa vazia e cai para dentro. Onde não existe a presença de Deus, o inimigo estará bem presente. Veja o quanto é difícil realizar um culto doméstico. Mas o que não percebemos é que é muito mais difícil carregar o peso de uma família desestruturada porque não se submeteu aos princípios cristãos. O texto continua dizendo que é inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. O Senhor a dá aos deles enquanto dorme. A luta desesperada pelo pão de cada dia faz com que se levante de madrugada, durma à tarde, para comer o pão de dores. Os que são do Senhor e caminham com o Senhor não experimentarão o pão de dores. Antes, trabalham com satisfação, sabendo que o Senhor é quem coloca o pão na mesa, não o trabalho das próprias mãos. O trabalho sem o Senhor se torna angustiante e o resultado é que a família sente na pele o peso do estresse no final do dia. Pais não brincam com seus filhos porque estão sempre cansados.
Marido descarrega o cansaço do dia na mulher, que não tem nada a ver com isso. Casais não se relacionam porque o dia foi entediante. Assim a família caminha para o poço da perdição. Como se não bastasse tudo isso, a família ainda enfrenta um inimigo perigoso. E não é o coronavírus, é a internet e suas redes sociais. O que deveria ser bênção se torna maldição, porque a família não se reúne mais para conversar ao redor de uma mesa na varanda da casa, sem que o celular esteja nas mãos de cada um. E a conversa não flui, porque as mensagens e posts não deixam. As redes sociais separam casais que ainda moram debaixo do mesmo teto e dormem na mesma cama. Afastam pais de filhos que, mesmo vivendo na mesma casa e comendo na mesma mesa, ficam dias sem se comunicarem pessoalmente. Eu te amo agora só se diz pelo Zap. Declarações de amor de marido para a mulher só pelo celular, por escrito. Perceba que as redes sociais estão empurrando pessoas para longe uma das outras. Isso é terrível. Termino com um desafio a cada um de vocês. Não permita que o Deus desse século, ou Satanás, tome as rédeas da sua família. Ensine seus filhos a praticar a leitura bíblica e a oração. Reúna sua família para o culto no lar. Lembre-se de que Cristo é o Senhor de nossa vida. Nenhuma outra criatura pode tomar o lugar de Cristo no seio da nossa família. Construa relacionamentos saudáveis e seus descendentes construirão famílias saudáveis. Que Deus nos abençoe.